Para você entender o modelo, eu acho que assim, a questão principal que qualquer pessoa precisa captar primeiro é que ela tem uma ligação espiritual, ela está na Sagrada Escritura, né? Aí depois é que a gente vai para a parte científica, entender por que das coisas. Então, por isso que eu sempre foco, olha, ela é a revelação, né? O modelo de terra plana, com firmamento, porque não é só uma terra, né? E do jeito que o sistema coloca, eles desfiguram o modelo para ficar ridículo. Eles botam tipo assim uma terra dentro do sistema solar infinito aí com sol imenso. Não é assim. Então, a gente é um sistema fechado. Por que que eles fizeram isso? Porque eles sabem que se as pessoas no mundo moderno ou em qualquer geração, assim que eles partiram a dominar a ciência, né? Eles tomaram da igreja essa prerrogativa e conduzir a narrativa, eles sabiam que se as pessoas tivessem entendimento bíblico da Sagrada Escritura, de como Deus fez o mundo, o ateísmo não teria muita chance, né? Então, a narrativa do racionalismo, de tudo ser voltada para a explicação material, ganha força com o modelo do globo, né? Não só do globo, mas o modelo da ciência moderna, do Big Bang, do espaço sideral, dos bilhões de anos-luz, enfim. Porque o globo existe desde a Grécia, ele veio com Pitágoras. Mas antes de Pitágoras, os gregos entendiam como plano, mas só que os gregos eles eram pagãos. Eles não tinham revelação com eles. Quem tinha esse modelo eram os judeus, os hebreus, que Deus revela a Moisés, ó, tem um firmamento, tem águas acima, né? É um disco, né? O sol para, a lua para, quando Josué manda, é sol, lua, estrela que circula. Deus faz sol e lua no quarto dia. No modelo deles aí da ciência moderna, primeiro vem o sol, depois é que vem a terra. É tudo bagunçado, entendeu? Para você perder esse entendimento de alto em cima, em alto, que tem. Jesus subiu ao céu, né? É um lugar, o céu é um lugar. Apesar de ser espiritual, mas é um lugar. Se você olhar para cima, você imagina, tem água e acima dali está o espiritual. Então, como eles não podem fazer essa explicação porque tudo volta para Deus, até no modelo deles, o Big Bang. Se você, mas antes do Big Bang, volta para Deus, mas eles meio que eles se contentam de jogar esse modelo completamente avesso à Sagrada Escritura, e porque tudo é a gravidade que criou tudo, entendeu? Ela cria tudo. E no modelo bíblico, não. Quem sustenta aquilo ali? Porque a Terra tem colunas. Esse disco que a gente está sobre ele tem colunas. E essas colunas, elas estão dentro de águas. E dentro dessas águas, é como se a gente estivesse dentro de uma caixinha, na mão do Criador, na mão de Deus. Porque tudo é espiritual em volta da matéria, né? Então é como se fosse dentro de um cubo, um disco dentro de um cubo, e dentro desse cubo tivesse água. E dentro um disco coberto por um firmamento esférico. O firmamento é esférico, a Terra não. O firmamento esférico. E acima disso tivesse água. E contidos dentro de um cubo. Vamos para você entender assim, até onde vai a matéria, né? E esse limite, essa fronteira entre a matéria e o espiritual é que eles não conseguem explicar. E se tivesse esse modelo bíblico, seria completamente assim, para a ciência, ela não teria como se safar para explicar pela matéria. Ela teria que assumir que Deus existe, que Deus fez tudo, é uma inteligência suprema que fez isso aí. Então eles inventaram o Big Bang, que está tudo rodopiando, que tá viajando e que tudo é segurado pela força da gravidade. Assim ele foge de Deus. Agora, se você bota um modelo fechado, né, que tá tudo ali depende do Criador, né? Então eles não aceitam. Aí quando você entende isso, porque a própria Bíblia vai falar isso, né? Os padres da igreja no começo entendiam assim, um modelo geocêntrico, nunca um modelo heliocêntrico. Aí os gregos tinham essa concepção e a igreja nunca aceitou isso. Aí eles mudaram a narrativa, dizer que a igreja falava que a Terra era globo. Não, nunca falaram isso não. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles até meio que tentavam pegar o conhecimento dos gregos nessa parte aí para fazer algum entendimento, mas o entendimento era do ecúmeno plano, não que tinha um antípodas. O antípoda, o cidadão lá do outro lado, o sujeito do outro lado do globo, de cabeça para baixo. Isso aí eles nunca aceitaram isso. A igreja nunca aceitou isso, né? E aí, quando veio as navegações, as circunnavegações para descobrir o Brasil, tal, que não foi descoberta, já sabiam que tinha o Brasil, né? Mas enfim, oficialmente foi isso. Aí eles falaram, olha lá o Antípodas. Então é o globo, entendeu? Aí começou a narrativa a ganhar força. Quando vieram para
para as Américas, aí falaram, olha, era o Antípodas lá. A gente estava no ecumeno plano, mas lá existia o Antípodas, ele existia. Então, a partir desse momento começa a ganhar força. É onde a igreja começa a perder também a sua força no Renascimento, né? E vem o iluminismo, com toda a ciência, toda a razão, né? Toda essa baboseira aí, para tirar Deus, né? A gente chega no antropocentrismo, que é o comunismo, é a nova ordem mundial, o homem como o centro de tudo, né? E a ciência como Deus ditando regra. Tanto que se ela mandar você injetar veneno dentro do corpo, tem que injetar porque é a ciência que está falando, né? Então esse é o perigo quando a igreja perde a primazia de conduzir a fé com a razão, né? E aí eles tomaram isso da igreja. Então tem que entender que os padres da igreja sempre entendiam como o ecúmeno plano, né? E eles entendiam a terra parada, imóvel, tudo girando sobre nós. Eu até tenho os vídeos que eu mandei para você, fala sobre isso aí. Mandei um sobre a patrística, tem um vídeo que eu fiz sobre isso também. E tá tudo aí na patrística, aqueles livrinhos verdinhos que eu te mostrei aqui, tá tudo aí. Eles são os padres da igreja falando que tudo gira sobre nós, né? E eles não, eles dizem que a terra fica rodando e você vê, na verdade, um movimento aparente do céu, né? Que não é isso, a gente sabe que não é. Porque depois, quando você começa a provar teste de curvatura para ver se a água está fazendo curva, você vai ver que não faz curva. Existem inúmeros testes mostrando que a água, ela realmente vai para o nível, né? Ela vai tomar um nível e ela não vai fazer esse envelopamento de uma esfera, porque a gravidade, tanto que é uma força que não pode ser provada, porque ela é um aspecto do eletromagnetismo, porque todo sistema que a gente vive é eletromagnético. Você vê que tudo que funciona é movido a energia elétrica, eletromagnética. É o que Deus fez o mundo assim, né? O céu é assim, as estrelas, enfim, tudo é energia eletromagnética. E não é gravitacional, não é uma massa atraindo a outra massa. Na verdade, não existe essa força. A única força de atração que existe, esse puxão, é o eletromagnetismo. Não existe nada além disso, né? Eles precisavam inventar alguma coisa para fazer essa teoria, para desmistificar a Bíblia, para tirar, para levar ela como um livro de mitologia e, enfim, é isso, né? Então, entendendo essa parte espiritual, você vai entender depois cientificamente, né? Por exemplo, circunnavegação é isso aí, ó, é tão simples de entender, né? É muito fácil, dar uma volta em qualquer lugar, um círculo você vai fazer. É muito mais óbvio um círculo no plano do que sobre uma esfera, né? Na esfera você tem que inserir conceitos teóricos que não podem ser provados, né? Que é você está segurado de cabeça para baixo em uma bola, né? O negócio começa a ficar meio esquisito, né? E Deus não faz as coisas assim, né? Ele está no alto, né? E existe alto, baixo, né? Não existe no modelo do globo você não tem referência no que é alto, o que é baixo. Não existe isso, né? Não tem mais essa referência. Você perde todas essas referências e perde essas referências, inclusive com os aspectos da ascensão de Nosso Senhor, né? Subiu ao céu, mas depende. Se ele estiver na China, ele está descendo, porque é o pé do cara lá que está, né? É completamente contrário à fé. E a Terra realmente está parada, porque já foi provado cientificamente. Teve um experimento de Michelson e Morley no início do século XX, ou no final do século XIX, que eles constataram isso. Daí que surge a figura do Einstein, tá? O Einstein ele surge para criar a teoria da relatividade, porque eles descobriram que a Terra realmente estava parada, e eles tiveram que inventar uma nova teoria, porque senão eles teriam que mudar tudo e assumir que estavam errados, né? Então o Einstein ele surge para isso. É muita coisa, é muita coisa. Assim que a história engana, esconde, que as pessoas não sabem, né? Mas as pessoas acham que o Einstein surgiu do nada porque é um cara super inteligente. Não, o Einstein surgiu para derrubar o experimento de Michelson e Morley, que provaram que a Terra, um experimento do interferômetro, né? Que é que eles fizeram para ver se a Terra detectasse o movimento, né, da Terra, e eles constataram que a Terra estava parada. E aí a comunidade científica teve que levantar o Einstein, uma pessoa, né, no caso, fizeram toda a propaganda, badalação em cima dele, para ele ganhar autoridade e ele criar uma teoria, enfim, que pudesse desbancar o experimento do Michel Simone, pelo menos criar uma equivalência. E aí, nisso, eles ensinam isso como fosse verdade absoluta, que na verdade tudo é uma tautologia, que na lógica a tautologia é você pegar algo que você não pode provar, que não tem como ser falseável. Ele diz que aquilo ali é verdade. Então não tem como você testar, entendeu? Ele falou que a Terra está dando volta no Sol. Você viu a Terra fazer isso lá de fora do sistema? Qual é o elemento que você tem para provar isso? Não, é que eu vi um eclipse assim, assado.
Mas tem outra explicação. Se você tem uma equivalência, você não pode dizer que aquilo ali é uma verdade apodítica, é uma verdade absoluta, né? Então, tem equivalências. Então, em alguns aspectos, quando os modelos começam a se enfrentar, aí você vê que fere o princípio contraditório, da contradição. Por exemplo, a água não vai fazer curvas. Realmente você consegue provar, pelo nivelamento da água, que realmente não consegue fazer a esfera. Ele não é a esfera. Porque você pode fazer isso testando, a centenas de quilômetros, ou seja, por meio de ondas eletromagnéticas ou por teste de curvatura de câmera superpotente, né? Enfim, é muito complexo, é um assunto complexo demais, mas é assim, é a ponta do iceberg de onde eles escondem e mentem, e, enfim, enganam, né? É um sistema satânico, né? É a mentira a nível máximo, né? Por isso que quando eu descobri isso aí, eu fiquei uma semana ruim. E aí eu até falei, não, agora eu vou lutar contra, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu fiquei uma semana ruim mesmo quando eu descobri. Falei, cara, que mentira. Assim, você vê o poder do diabo, né? Você fala, porque é algo assim grandioso demais para você ver que realmente existe um poder satânico, um poder de mentira, que é o império da iniquidade realmente dominando esse mundo, né? Por isso que Jesus fala, esse mundo jaz no maligno, né? Não é à toa, não.